Meu jovem, me responda uma coisa. Será que essa coisa chamada filosofia, ela lida com o corpo? Será que alguém que filosofa com o seu corpo? É estranho imaginar um filósofo que é ativo com o seu corpo, que produz filosofia com o seu corpo. Será que a filosofia é apenas uma área que pode falar do corpo, mas que não pode corporificar, ou não pode fazer filosofia, mexendo o corpo de quem produz filosofia? Será que não existe uma filosofia corpórea? Bom, e se eu te dissesse, meu jovem, que tudo isso é apenas uma questão de opinião? Que existe sim uma filosofia corpórea, ou um filosofar corpóreo. Lembra, meu jovem, que certa vez eu te contei que eu fiz estágio em uma escola e que eu lecionava a filosofia do corpo? Pois é, e se eu te contasse que eu não apenas lecionava a filosofia do corpo, mas uma filosofia corpórea? Bom, eu acho que hoje é o seu dia de sorte, porque hoje eu vou lhe contar e te mostrar como eu conduzi um processo no itinerário formativo Linguagem Corporal, lecionando filosofia do corpo de um jeito corpóreo, com o corpo, ok? Lembre-se do seguinte: a seguir você irá ver muitas aulas, e aqui no canto do vídeo eu aparecerei algumas vezes para explicar, para dar explicação dessas aulas. Mas eu vou lhe vigiar. Eu vou te observar para ver se você apenas ouve e assiste o que é o corpo e não corporifica e não mexe o seu corpo. Combinado? Então é o seguinte: eu vou tirar uma soneca e você me acorda quando tiver começado a mexer o seu corpo na filosofia do corpo. Até logo mais. Já. Olá, bom dia. Estou aqui indo para minha parada de ônibus para mais um dia de escola. E hoje vocês vão me acompanhar
Na verdade, acompanhar o trajeto que eu faço até a escola, que é um pouquinho longo, tá? Então, vamos nessa. Duas horas depois. Acabei de chegar, como vocês veem, e agora vocês vão acompanhar o trajeto a pé até a escola. É um pouquinho rápido, a Margarida Lopes fica relativamente perto da UFSM, então eu desço todo dia aqui no começo da faculdade e vou até ela a pé. Simbora! So bright, the whole neighborhood was so alive, and every kid on the whole damn street was gonna make it big and not be big. 12 segundos depois. Bom, agora nós vamos entrar na escola e eu espero que seja um dia produtivo. Também vou filmar o interior da escola e o meu trajeto até a sala de aula. E por última coisa, um último aviso, todos esses banners ou cartazes que vocês viram durante a minha caminhada até aqui são porque em Santa Maria atualmente a gente está tendo o segundo turno das eleições para a prefeitura da cidade. Por mim, esses candidatos que apareceram inevitavelmente aqui no vídeo não apareceriam, porque eu não tenho nenhuma admiração grande pelos dois. Obviamente vou ter que escolher algum dos dois para votar, mas é impossível da edição cortar a cara ou o rosto ou até borrar, né, todos esses cartazes ou banners que vocês viram. Então eu peço a compreensão, não é algo que eu escolha, não é da minha escolha. Mas fora isso, agora a gente vai entrar então na escola. Eu espero que seja bem produtivo. Simbora então! Agora nós vamos subir a escada até chegar na sala de aula.
onde nós vamos encontrar a turma lá. Olá! Nós vamos pro vídeo. Olá, gurizada! Para! Antes de entrar em sala de aula, eu tenho que te contar quais foram os princípios pelos quais eu guiei o meu processo educativo. Foram eles 3 princípios: conceitualização, técnica corporal e análise ou reflexão. Eu determinei esses 3 princípios porque eu estou como estudante de filosofia lecionando no itinerário corporal. Então esses 3 princípios me ajudaram a atingir os objetivos de filosofia, mais os objetivos particulares do conhecimento da linguagem corporal. Eu quero chamar a atenção aqui principalmente para o segundo princípio: o uso de técnicas corporais. O uso de técnicas corporais foram usadas por mim para aproximar a aula do pensamento filosófico particular, ou seja, cada técnica foi escolhida com o objetivo de transmitir com mais fidelidade aquele princípio ou visão particular do corpo para o filósofo ou para a filósofa. Por exemplo, a técnica de eutonia ou meditação foi usada para elucidar Descartes e as suas meditações, assim por diante. O objetivo teatral, a técnica corporal, foi usada para a filosofia da ação, e assim por diante. Se cada filosofia do corpo tem a sua visão do que é o corpo, então cada filosofia deveria transmitir a sua diferença ou o seu ambiente particular para os alunos. Não é só questão de explicar a diferença, mas de que os alunos, quando entrassem à sala de aula, vissem a ambientação e o jeito particular. É como se estivessem em um parque de diversões, onde experimentariam cada brinquedo, mas cada brinquedo tem a sua diferença, o seu modo particular de operar. Essa diferença da natureza foi tentada através das técnicas corporais. A aula que iremos ver a seguir trata da leitura corporal na visão pontiana, ou de Merleau-Ponty. Para o filósofo francês, o corpo se lê através de 2 conceitos internos, sendo eles a possibilidade e a educação sensível. A possibilidade seria próxima do conceito popular de empatia, com uma diferença: estar possível de se viver ou ser aquela expressão corporal com significado vista no corpo do outro à minha frente. Por exemplo, uma criança que tem em média 5 ou 6 anos de idade não irá entender o cunho sexual em uma situação sexual entre 2 adultos. Então, ela não está possibilitada internamente de viver essa expressão corporal. Não existe ainda a sua possibilidade. Ao passo que uma pessoa que é pai ou mãe irá entender quando um pai ou mãe diz ao seu filho: "Filho, você não entende a minha preocupação enquanto você não chega à noite." Bom, se eu sou um pai ou uma mãe, eu estou possível de entender a expressão corporal de um pai manifestando essa preocupação natural. Essa preocupação é somente possível para quem é pai. Então, o humano vai compreender uma expressão alheia, uma expressão de leitura corporal, quando se é possível daquele sentimento, daquela intenção ser vivida por quem observa. Já o conceito de educação sensível é muito precisa em Merleau-Ponty, na medida em que ele vê que também um gesto à nossa frente é interpretado pela sensibilidade e não somente pelo intelecto. À medida que vemos um gesto corporal sendo realizado na nossa frente e o entendemos perfeitamente, através da nossa sensibilidade, a leitura corporal nesse caso foi feita com sucesso. Esse ato ou gesto corporal que vimos é um gesto potente, pois nos comunicou e interagiu com a nossa educação sensível. Se fez compreensível através da nossa habilidade sensível. No começo dessa aula eu dividi a turma em 2 divisões.
Uma divisão eu chamei para fora da sala de aula, na frente da porta, e expliquei que eles todos ali entrariam e se comunicariam com a sua dupla que estava aguardando, com alguma intenção, com algum verbo de agir, com uma intenção de se comunicar, com um asterisco. Nem ele, nem o seu colega da dupla poderiam falar. Ou seja, eu propus um exercício básico teatral em que vocês ou os alunos usariam o corpo sem o fenômeno da fala, transmitindo uma intenção para o colega. Não pode repetir a ação do outro. Tem que ser diferente, vocês todos. Gurizada, na fila aqui. Seguinte, falei com eles já. Vai acontecer o seguinte: tanto eles como vocês não podem falar, né? Eles vão chegar aqui, tá? E vão fazer uma ação para vocês, uma intenção, tá? O que eles escolherem, algum verbo, tá? Qual que é a missão aqui? Vocês não sabem o que eles vão fazer, mas vocês vão ter que ler ou adivinhar, tá? Vamos fazer uma rodada, depois vocês são as pessoas que mandam, que fazem a ação, fechou? Então beleza, organiza aí, vou falar com eles rapidinho, seu pessoal já entra aqui, a gente começa, fechou? Nesse momento da aula, os alunos me mostraram qual verbo ou intenção eles usariam com o seu colega. E eu notei algo: muito desses alunos copiavam ou se inspiravam no seu colega do lado para determinar um verbo ou intenção. Então existiam muitas intenções ou verbos parecidos. Então por isso eu determinei ou ajudei os alunos com verbos ou sugestões diferentes. O verbo nadar, o verbo servir, o verbo comer, por aí. Em silêncio, atenção. Podem começar. Legal. Ok. Agora, quem fez a ação fica aqui e quem recebeu a ação lá fora. Podem começar. O objetivo do uso dessa técnica corporal foi elucidar simbolicamente uma situação de leitura corporal. Claro, todos os alunos sabem o que é uma leitura corporal, pois eles observam o tempo todo as pessoas na rua, por exemplo. Então, a partir desse momento, o professor chama uma roda em sala de aula com as cadeiras e pergunta como se sentiram e o que viram no seu colega, o que leram nos seus colegas. E a partir daí apresenta e puxa aos poucos os dois conceitos pontianos da possibilidade e da educação sensível.
E aí? Aprendeu? Aprendeu um pouco do que é a relação teoria e prática em uma filosofia do corpo? Em que relação natural tem entre a prática e a teoria quando a gente trata de filosofia do corpo? Bom, mas qual é a relação da filosofia com a linguagem corporal, esse tal itinerário linguagem corporal? Por que alguém que está se formando, no caso eu, em filosofia, é mandado para lecionar no linguagem corporal, nesse itinerário? Qual é a relação, a importância da filosofia para um itinerário corporal? Eu acho que tem alguém que pode responder melhor essa pergunta. Nós temos no novo ensino médio, a partir do novo ensino médio, alguns itinerários formativos. E um dos itinerários formativos é a linguagem corporal. Dentro deste itinerário formativo, nós temos alguns conceitos e problematizações que dizem respeito diretamente a uma área, que é a área das linguagens. Só que dentro desta área das linguagens, relacionada à questão do corpo, linguagem corporal, nós também temos alguns conceitos que dão um embasamento e a diretriz para esse itinerário formativo. Alguns conceitos como, por exemplo, corpo, dualidade corpo e mente, autoconhecimento, relação do corpo e da percepção, relação do corpo com a expressão, com a comunicação, o que é linguagem, o que é um signo, quais são os tipos de signos corporais que existem numa gramática corporal, qual é a relação que nós estabelecemos entre a expressão do corpo, a linguagem corporal e o autoconhecimento. Tudo isso são elementos que esse itinerário trabalha, que esse itinerário, ou o professor que pegar esse itinerário, deve trabalhar. Aqui, a gente vê uma relação muito próxima com conceitos e problematizações que a própria área de filosofia faz, né? Nós temos, por exemplo, a discussão sobre o que é a linguagem dentro do campo da área da linguagem na filosofia. Então, essas discussões que nós temos a partir desses conceitos na filosofia podem sim se aproximar nesse itinerário da linguagem corporal. É importante dizer que o itinerário ele tem sim uma dimensão teórica e ele também tem uma dimensão prática. E o itinerário ele serve justamente para fazer essa relação dessa dimensão teórica com essa dimensão prática. A disciplina de filosofia ela tem uma grande possibilidade de entrar nesses itinerários e problematizar alguns conceitos e alguns pensamentos, né, a partir de filósofos e filósofas, a partir da teoria ou do pensamento de filósofos e filósofas. Por exemplo, nós podemos estar trabalhando dentro da linguagem corporal a discussão sobre gênero, a discussão sobre a dualidade do corpo e da mente. Nós podemos trazer algumas discussões sobre o que é a percepção humana e o quanto a percepção humana ela é um elemento que ajuda a constituir o conhecimento. E entre esse conhecimento, o conhecimento, por exemplo, de linguagem corporal. Podemos trazer também uma discussão e aprofundar o que é linguagem, o que de fato constitui a linguagem ou o que constitui a base da comunicação humana. E a partir desses elementos, a gente buscar em filósofos, filósofas, teorias, problematizações, especulações que deem conta de dar o embasamento teórico para esse itinerário formativo. E a partir desse embasamento teórico, a gente desenvolver práticas dentro desse itinerário formativo, práticas de linguagem corporal, que daí vai entrar a questão de exercícios, alongamentos, jogos teatrais. Aí é mais uma dimensão relacionada, por exemplo, com o próprio fazer cênico, com o fazer teatral. Então existem conexões muito pertinentes. Outra coisa muito legal, linguagem corporal, a gente vai trabalhar alguns elementos, sim, do fazer cênico e do fazer teatral.
E dentro do fazer cênico e do fazer teatral, nós temos autores, dramaturgos, que trazem trechos, por exemplo, de obras, ou até nas suas próprias teorias de constituição das dramaturgias, elementos que dão base filosófica para aquele pensamento ou para aquela constituição daquela dramaturgia, daquele exercício, daquele alongamento ou daquele jogo teatral. Vou citar um exemplo. Augusto Boal, que é um teatrólogo brasileiro, ele tem toda uma metodologia pautada numa perspectiva do espectador se tornar o ator da cena. Só que isso não é gratuito. Isso tem um estudo do Augusto Boal de toda uma relação de opressão e oprimido, né, das relações de poder, e esses conceitos podem estar sendo trabalhados juntamente, por exemplo, com a filosofia política, juntamente com o pensamento de algum filósofo ou filósofa que pense as relações de poder e também as relações de poder no próprio corpo, no nosso próprio corpo. Então existem várias possibilidades, vai muito do professor e vai muito de quem assume também esse itinerário, a formação do professor que assume esse itinerário formativo nesse novo ensino médio. A aula a seguir foi uma das melhores do meu estágio. Foi uma aula prática, talvez como nenhuma outra tenha sido. Eu construí essa aula através de exercícios práticos e conforme o seu andamento, eu ia discutindo e apresentando os conceitos da metafísica da ação ou da filosofia da ação. Para essa aula, eu utilizei exercícios teatrais básicos, a filosofia da ação e os seus conceitos, a técnica da pedagogia teatral de Stanislavski e a técnica teatral do Elan. Como foi uma aula mais prática, eu vou deixar vocês com a gravação e depois eu apareço para inserir a teoria. No começo dessa aula, eu fiz os tradicionais exercícios de alongamento do corpo, já que os alunos trabalhariam com o corpo, expandindo o seu corpo, usando o seu corpo, praticamente a aula inteira. Então, para não correr risco de alguma dor posterior, fiz os tradicionais exercícios que eu sei que cada um de vocês, quando alunos, fez nas aulas de educação física, alongando o pescoço, alongando as mãos, por aí em diante. Para frente, deixa cair. Para frente, cai. Para frente, cai. Para frente, cai. Chacoalhe os ombros. Agora movimentando assim, ó, brincando com ele, de um lado para o outro, para mover a articulação. Vai lá. Com um pé. Com outro. Vamos lá. Levanta aqui a perna. 8. Desequilíbrio é normal, tá? Eu caí várias vezes antes de fazendo isso. No decorrer das aulas do meu processo em linguagem corporal, eu notei que os alunos apresentavam muita dificuldade em demonstrar ou expressar a totalidade do seu corpo. Ou seja, de expressar um movimento mais longo, um movimento mais baixo, perto do chão, mais alto, esticando o braço, usando o seu corpo com mais flexibilidade e abertura. Vendo isso, eu trouxe a partir dessa aula a técnica do Elan, que trabalha a partir da coluna. Eu levei com o objetivo de ajudar não somente para essa aula, mas para o processo todo, que ainda teria muitas aulas. Então os alunos, a partir do Elan, trabalharam o seguinte. Um ator, ele não é um ator se ele não tiver o Elan, que é a minha coluna viva. Não é uma coluna que seja potente porque ela é resistente, mas porque ela tem uma vida quando eu estou no palco, no ensaio, etc. Então a gente vai trabalhar hoje para fazer tudo que a gente vai fazer hoje com o Elan, que é a coluna. Então, vou dar um exemplo. Um movimento, prestem bem atenção na minha coluna. Se eu vou fazer um movimento, por exemplo, de esticar o braço lá em cima. Olha como é flexível. A coluna controla. Ok? Quando a gente for descer lá embaixo, a coluna controla. Ok? Isso aqui vai ajudar a gente a prosseguir nas aulas, tá?
para cima, para baixo, etc. Eu perguntei para vocês, será que alguém que não é humano pode agir? Alguma coisa que não é humana, uma coisa que não é sensível pode agir? Existe uma diferença entre fazer, agir e acontecer. A partir desse momento, eu iniciei a teoria filosófica e os conceitos da filosofia da ação. É bom lembrar que a ação ou agir se difere do fazer e do acontecer. Para ser agir ou ação, temos 3 critérios. Uma mente consciente desse sujeito que age, o pensamento ou a mente pensante, a intenção, o desejo de agir, a vontade de se deslocar e o direcionamento, o objetivo. Por exemplo, estou diante de uma porta, tenho a vontade e a iniciativa de me dispor a ir adiante e abrir a porta, mas o meu objetivo ou direcionamento por trás disso tudo é ir até o banheiro. Eu penso, eu tenho consciência disso tudo. Existe uma bola que dê força. Imagine uma bola amarela como se fosse um sol. Dê força aqui comigo. Tá? Eu vou fazer um movimento que eu escolher. Vou fazer esse movimento segurando essa bola e vou passar para o colega do lado. Quando eu receber, eu já recebo fazendo o movimento, brincando com ela. Diferente do que eu fiz. E vocês vão criando, tá? Vou fazer calmamente para a gente trabalhar o elan, trabalhar as coisas prejudiciais, dispositivas, o contexto, enfim, eu vou explicando aos poucos. Nesse momento, eu introduzi a técnica de Stanislavski, muito precisamente no que se refere aos seus princípios pedagógicos para a ação. Para fazer isso, essa ação aqui, é como se eu estivesse lidando com ela, tá? Então eu quero que vocês, quando façam a ação que vocês escolherem, sempre tenham na cabeça como eu ajo nessa situação. Tá? Isso vai conduzir tudo. Vejam que aqui eu comecei a rodada do exercício com uma simples ação que eu inventei naquele momento. Como se eu fosse, naquele momento, um artista de circo que manejava um lança-chamas com a sua garganta. Tinha o pleno controle da altura dessa chama e a bola de força que estava presente em mim, eu a controlava medindo essa chama com as minhas mãos, fazendo essa força. E então, terminado a repetição dessa ação, passei ao colega do lado e assim a rodada continuou. Perceberam como nessa primeira rodada os alunos fizeram as suas ações recebendo um objeto do colega anterior, no caso uma bola imaginária, e jogando com esse objeto em diversos tipos de ação ou de manuseio? Esse não era o objetivo do exercício. Como dito anteriormente, o objetivo era receber a força do colega e usar essa força para uma ação inédita, que destoasse do colega anterior, que fosse de outro mundo, que usasse a capacidade inventiva em uma ação que o colega que recebesse inventasse na hora. Então, tive que explicar novamente o propósito do exercício e o seu funcionamento para assim fazermos outra rodada.
Volta um pouquinho a fita. Percebam aqui o nível de detalhe dessa ação, como o aluno vê o objeto, imagina um objeto à sua frente como se estivesse realmente mexendo nesse objeto, como ele manuseava na sua vida, como se estivesse realmente com aquele objeto. Agora vai acontecer algo muito interessante. Perceberam o que houve ali? Espera, volta um pouquinho a fita. A aluna veste aquele traje, aquele acessório, por etapas, como faz na sua vida. Realmente concentra-se, entrega-se ao exercício, pensando em como lidava ou lidar com aquele objeto, como se fosse na sua vida real. Ó, legal, sentiu o peso do impacto. Quando tratamos de qualquer ação em uma análise, na filosofia da ação, temos que levar em conta os fatores positivos e negativos para o acontecimento da ação com sucesso. Os coagentes brutos, ou seja, a parte negativa, que me influencia negativamente e atrapalha no objetivo da ação, podem virar coagentes livres, que vão ao encontro da positividade ou do objetivo da ação. À medida que eu me aproprio ou aceito e trago esses fatores negativos para o objetivo. Então, toda positividade e ação positiva irá ser somada ou considerada como uma coação livre, que vai ao encontro da liberdade da ação. Eu escolhi um arco e flecha, não é? Então, vem pra cá, gurizada. Digamos que esse meu braço que lança, vou escolher agora, você já tem os seus, tá? Ele treme. Sou uma pessoa velha. Eu sou idoso. Então, quando eu pego a flecha em si, eu não tenho esse controle aqui. Como que é o peso ou a situação onde eu não tenho esse braço na mais perfeita condição? Eu nunca senti ela, mas eu vou ter que pensar. Vamos lá. Lembrem-se, aqui existe uma força que vocês controlam o movimento, né? Muito bom. Quando eu comecei a gravar as minhas aulas, eu ainda não tinha todo esse equipamento de filmagem. E por isso, infelizmente, eu perdi 4 aulas, ou 4 gravações. Mas eu ainda dei um jeito. Bom, aqui você vê eu e meu professor supervisor de estágio
Jânio Manuel, prestes a jogar o jogo por mim adaptado da obra de George Orwell, 1984. Eu utilizei esse jogo na aula inicial do meu contato de estágio com os alunos para iniciar a abordagem do que seria a linguagem, já que eu estava em um itinerário de linguagem corporal. Mais precisamente, para essa aula, abordei Wittgenstein e a questão da linguagem e o conhecimento. Vocês veem eu no papel do participante que vai falar explicações de um conceito e o professor Jânio Manuel irá utilizar-se do papel do ditador de palavras. No caso, um aluno da turma é o ditador de palavras e um grupo ocupa o papel das explicações. O ditador, a partir das rodadas, irá aumentar o número de cortes de palavras dessas explicações dos conceitos antes pedidos pelo professor. Aqui você vê o conceito de justiça sendo tentado no jogo. É um equilíbrio numa sociedade. Sociedade. É um equilíbrio entre pessoas. Pessoas. É um equilíbrio para sujeitos. Equilíbrio e sujeitos. É um bem-estar para cidadãos. Cidadãos e bem-estar. É uma questão de saúde cidadã. Questão saúde cidadã. Um incentivo de uma força maior. Força maior é. Vontade de fazer o bem. Vontade de fazer bem. Desisto. Esse jogo tem como objetivo fazer os alunos vincularem a linguagem com o conhecimento ou a atitude de pensar e de perceber o seu mundo. Toda pessoa lê o mundo, explica o mundo e sabe, tem o conhecimento pelos limites do seu aprendizado e da sua linguagem. Então, a partir de explicações, onde cada vez mais a linguagem vai sendo suprimida pelo corte de palavras, a relação entre o limite da explicação vai sendo evidenciada porque o limite da explicação e do entendimento vai sendo cortado. É bom que o professor explique que depois de terminado o jogo, não se trata de um simples impedimento de falar. Se trata de tentar entender como é impossível pensar o que é existente no mundo ou o que é o mundo se não aprendi o mundo pelas palavras. Não consigo pensar e nem entender aquilo que não existe, obviamente. Porque para aprender e entender e julgar o que existe, é preciso que eu ouça, que eu mencione palavras, que eu entenda palavras e significados. À medida que não aprendo, julgo uma coisa e o mundo como não existente.
Aí está o poder da sabedoria e da retenção de conceitos. Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Uma dessas aulas se trata do corpo monstro. O que é o corpo monstro na filosofia? Bom, o corpo monstro da filosofia é uma visão muito recente, ou uma visão filosófica recente, tratada principalmente pelo filósofo José Gil em Portugal. A aula do corpo monstro e sua prática requer criatividade, desinibição, atrevimento com o corpo. Talvez não seja muito apropriada para uma turma tímida ou menos evoluída corporalmente. Mas mesmo assim, eu digo que eu tive resultados muito potentes. A seguir eu deixo um pouquinho dessa filmagem com você. Até a contribuição do filósofo José Gil para a filosofia do corpo monstro, podemos caracterizar a filosofia do corpo monstro como pertencendo a 3 filosofias: a filosofia do horror, a filosofia da diferença e a própria filosofia da monstruosidade. O corpo monstro é pensado e revelado ao mundo com muita semelhança àquilo que a arte do clown ou do palhaço nos revela. O clown, aquele ser que nos diverte, um ser divertido, que revela-se em uma situação embaraçosa de vergonha e nos mostra uma reação que achamos cômica porque é possível de ser vivida por nós mesmos que o assistimos. O clown é o humano do mais humano, é aquele que se coloca em situações vulneráveis que podem acontecer conosco a todo momento. O corpo monstro revela a sua monstruosidade e a sua diferença embaraçosa nesse mesmo pensamento. Podemos entender o corpo monstro flertando com 3 divisões: a cultura, o desconforto e o aborto. Na cultura, o monstro é visível e invisível. É invisível, pois não conseguimos enxergar ou entender algo que não é da nossa cultura cotidiana, algo diferente, algo deformado, algo estranho no seu modo de ser e de expressar. Mas é justamente visível pela semelhança que divide com o clown. É aquele que mostra a deformidade a partir de algo possível também de acontecer conosco. O desconforto é uma expressão do monstrengo à medida que o monstrengo não é afetado pela cultura, não absorveu as normas sociais do comportamento. É como se alguém nascesse separado ou com uma certa deficiência que não absorvesse as normas sociais e por isso desagrada e desconforta quem está ao seu lado observando. Já o aborto ou corpo abortado é um corpo desajustado ou deformado, como se estivesse sido parado em meio a uma atividade de movimento com significado, no meio de uma transformação, no meio de uma mudança. Nasce o corpo monstro, aquele corpo abstrato, bagunçado, desequilibrado, confuso, tumultuado. Depois de explicar a filosofia do corpo monstro em sala de aula e os seus conceitos, e exemplificar um corpo monstro, obtive várias reações cômicas como era esperado. Levei a turma então para o salão da escola, onde expliquei a dinâmica. Cada aluno deveria escolher uma ação de uma vida possível que seria significante, ou seja, uma ação de vida, uma ação com total significado para alguém, um sentido de vida em um afazer. Então, repetindo e repetindo essa ação várias vezes, orientei que eu iria intervir em seus processos individuais. Cheguei a eles, intervi, principalmente me preocupando em tirar uma parte do corpo de cada aluno. Então, como fiz parecidamente com a aula da filosofia da ação,
impus uma alteração que os alunos com seu corpo deveriam aceitar e continuá-la. João. Pescando. Eu recuo, né? Eu recolhi, já dou na mão, tiro um pouco, giro e atiro. Aí espero, aí tranco. Aí eu... Não tem esse braço, até aqui. Como assim? Não tem esse braço, não tem mais. Não tem mais? Não tem mais. Aqui tem. Não tem mais aqui. Só que daqui pra cá não tem. Ah, legal. Amarra aqui. Segura aqui. Assim, primeiramente, comecei esta parte da aula com a divisão do aborto feito em uma ação contínua. Em um segundo passo da aula, solicitei aos alunos que escolhessem voluntariamente por suas criatividades uma ação inconveniente. Essa escolha a partir da criatividade a um hábito inconveniente tenta chegar à expressão de um corpo monstro e da sua não absorção de normas sociais pela cultura, ou seja, o segundo conceito do desconforto. Observando o andamento da aula e contando com a característica da aula do corpo monstro, que infere criatividade, desinibição e contato com os demais colegas, ou seja, desenvoltura, vi que a turma ainda em grau muito tímido demonstrava vergonha em exibir o seu corpo e por aí em diante. Então, inseri um estímulo teatral, o estímulo do grito ou do som. Não obtive um resultado muito esplêndido, mas ainda assim é um recurso ou ferramenta de estímulo teatral que resolvi colocar aqui, pois é muito potente e pode-se futuramente ter resultados bons. O professor chega ao aluno sinalizando que o aluno deverá soltar o grito e a voz conforme o movimento do professor. Então o movimento do professor vai de encontro ao corpo do aluno, simulando uma espécie de chegada, um golpe ou algo do tipo. Claro, não realmente encostando no aluno, mas o aluno deve soltar o grito com sua criatividade. O objetivo dessa ferramenta é trabalhar a espontaneidade, a verdade, a realidade do exercício teatral. Escolhe um grito qualquer um. Quando eu chegar, solta, ok? E esse grito vai repetindo conforme tu vai fazendo. Não precisa literalmente ficar gritando. Pode variar o volume, tá? Mas o som continua. Atenção! Ó! Atenção! Escolhem qualquer som que vocês queiram. Eu vou chegar, fazer uma ação, qualquer um. Atenção! Agora eu quero falar com você que está do outro lado da tela assistindo esse documentário. Eu tenho certeza que se você for uma pessoa interessada na filosofia, você já ouviu a famosa pergunta: o que é filosofar? Bom, ao longo da minha formação, eu ouvi essa pergunta e ouvi também possíveis respostas para ela. Entretanto, todas as respostas que tive contato até o dia atual não me satisfizeram, porque todas estão ligadas até a um certo tipo de razão. Bom, se admitimos que a filosofia é a educação da razão, ou que o ato de educar alguém filosoficamente é educar a razão desse alguém, que tipo de razão estamos tentando educar ou evoluir, tentamos mirar? Hoje podemos admitir que sabemos que não é a razão instrumental, aquela razão abstrata que pergunta por quê para tudo, uma razão sem sentido. Podemos também responder com as respostas que ouvi, uma razão crítica, uma razão problematizadora, uma razão também com conceitos filosóficos, uma razão baseada na historicidade das ideias filosóficas. Entretanto, não me satisfiz até hoje com uma resposta que ligasse ao que é a natureza filosófica.
no meu processo de formação pessoal, um elemento me chama a atenção. Não teria a intuição um papel natural dentro desse tipo de razão? O que é a intuição para a filosofia ou para a importância dessa razão? O que é a intuição filosófica? O que é a intuição para o filosofar? Qual é a importância da intuição para aquele que filosofa? Eu não sei, mas perguntei isso para alguém que talvez tivesse uma resposta mais madura do que a minha. A intuição, ela é um dos aspectos, e eu acredito nisso, também de conhecimento humano. E a partir disso, ela pode ser um elemento que pode nos ajudar, sim, na atitude filosófica, provocando e tensionando novas possibilidades, novas experiências com a ação e a reflexão do próprio ato filosófico, da própria relação nossa com a nossa razão. Então, em sala de aula, por exemplo, muitas colocações que aparecem por parte dos alunos, talvez num primeiro momento não seja uma racionalização direta, mas seja uma intuição sobre algum tema, sobre algum conceito ou sobre algum problema. E a partir desse primeiro risco de se colocar esse movimento, essa possibilidade dessa discussão, desse conceito a partir de um lugar intuitivo, o professor ele pode auxiliar o aluno nessa discussão em busca de elementos e aspectos que possam vir aprofundar esses conceitos, aprofundar, por exemplo, essa discussão. E aí a filosofia entra como essa disciplina que pode auxiliar muito nisso, nessa melhor elaboração desse primeiro momento de pensamento, desse primeiro exercício de pensamento, de ato filosófico. A filosofia, com todos os seus instrumentos, com a discussão, com o diálogo, com a lógica, ela pode auxiliar numa reflexão mais aprofundada, mais racional sobre aquele aspecto. Uma das coisas que eu acho importante também ressaltar é que eu penso e observo que o conhecimento ele tem diferentes elementos que constituem ele. Não é só um elemento, por exemplo, racional, conceitual. O conhecimento, quando a gente aprende algo, ele passa também por uma dimensão de expressão, comunicação, e isso é linguagem. E no campo das linguagens, a gente tem uma relação muito próxima também com esse aspecto da intuição, né? Com esse aspecto da criatividade, com esse aspecto do processo de criação. Esses elementos dentro do campo das linguagens, e aqui eu vou falar em específico das artes, por exemplo, eles podem ser elementos muito fortes para impulsionar e para impulsionar e pulsionar o ato filosófico, dando mais vida até mesmo à atitude filosófica e estabelecendo, por exemplo, a gente tem dentro do campo das artes vários exemplos que podem nos ajudar a trazer melhores relações com as culturas juvenis, melhores exemplos sobre determinados conceitos e também determinados pensamentos que são e que existem dentro da filosofia. Às vezes, nós planejamos aulas pensando que tal aula vai ser a melhor do nosso processo educativo. E na prática, acontece dessa aula ser justamente a pior ou uma das piores. Bom, eu pensava que a aula sobre a fala ou o fenômeno da fala em Merleau-Ponty seria uma das melhores, mas na prática ela foi uma das aulas que menos rendeu aprendizado. Por quê? Você vai ver a seguir. O fenômeno da fala, antes de se tornar fala, é região predecessora, segundo Merleau-Ponty. O que é isso? Região predecessora é a intenção de falar que já tem uma característica por si só. Essa intenção
Mais tarde, com a expressão de palavras, sons, ou seja, da fala, será exprimida, mas a fala em si não reproduz somente o pensamento, não tem um caráter reprodutor. A fala, com a sua lapidação, apropria-se do pensamento, tem uma independência, tem uma natureza, uma característica própria. Na praticidade dessa aula, trabalhei 2 etapas. A primeira etapa objetivava oportunizar os alunos entenderem praticamente o que é a região predecessora ou o que acontece antes da fala. Para isso, uma parte dos alunos aguardava em sala de aula vendados com panos de tecido, um recurso teatral muito potente para trabalhar a criação individual. Assim, orientei os demais colegas fora da sala de aula que eles deveriam, em um primeiro momento, entrar na sala em pequenos grupos e estimular esses colegas através dos sons. Melhor dizendo, provocar os colegas através de sons, seja de barulhos com objetos barulhentos que levei para esse dia, seja de conversas, de provocações, ou de conversas indiretas, usando a situação de um grupo que provocava, que falava desse membro vendado. O membro vendado não poderia falar. Em seguida, fui ao encontro dos colegas vendados para explicar a missão e o sentido dessa primeira etapa, para que pudessem absorver e tentar uma experiência da região predecessora. Seguinte, gurizada. Como é a primeira rodada, o poder antes da fala, o que acontece antes da gente falar, vocês não respondem nada nesse momento, tá? Concentrem em gravar o máximo de frase e pensamento que vier para vocês, tá? Não respondam, não falem com eles, só prestem atenção. Cuidado! Podem vir. Pode tirar as vendas. Pode largar. Seguinte. O que tu sentiu? O que se passou na cabeça? O quê? Assim, não entendi. Escreveu o objeto? Isso, o que veio na cabeça? Vários sons. O quê? Bolinhas. E de pensamento?
O que tu pensou enquanto estava rolando? Renato, o que veio na cabeça? Parecia. Passou alguém com um saveiro aqui, né? Parecia um saveiro. Oi? Tipo, alguém. Não. Alguém passou aqui, né? Na minha frente. Aham. Andou? Aham. Um som de saveiro, som de alguém pegando estoso. Aham. Bolinha de gude também. Aham. E de intenção? E de intenção? O que que veio pra ti no sentido, qual é a intenção que tu fazendo comigo aqui? Hã? Fazer som? Percebam aqui como o exercício falhava até então. Os objetivos dos barulhos, como dito anteriormente, eram provocar, ter intenção, seja com o barulho dos objetos, seja na conversa, mas provocar, transmitir uma intenção para quem estava vendado. Porém, julgo que a presença dos objetos fez com que os alunos que os usaram se encantassem por eles, se entretessem e fizessem barulhos gratuitos, ou seja, o simples chacoalhar de um objeto, o simples mexer de um objeto, ofereceu a quem estava vendado a percepção simples de barulhos, de tentar adivinhar um barulho. Os objetos, na prática, não foram usados como acessórios, e esse não era o objetivo. Guilherme, o que veio para ti? De pensamento, de sentimento, sensação, intenção. A sensação acho que foi um pouco de, tipo, descobrir que tava fazendo barulho ali. Aham. Descobrir quem tava fazendo barulho. Parecia tipo um chocalho, parece. Assim. O quê? Parecia que tinha um chocalho assim, fazendo um barulho. Aham. Agora, vocês lembram que aula passada a gente trabalhou lá naquele exercício da meditação e tudo mais, que depois eu falei que a partir do momento em que o Descartes descobria que ele existia pelo eu, pelo pensamento, ele pensava, logo existia, ele podia garantir que ele estava no mundo, no espaço, porque ele pensava. E depois dele, ele fala isso, a história da filosofia do corpo mudou, porque todo mundo passou a pensar daquele jeito e formular novas teorias, colocando o pensamento de um lado, o corpo do outro. A partir desse momento, iniciei a diferenciação entre a percepção dualista do corpo para a percepção fenomenológica do corpo. O corpo é um acontecimento. O corpo não é uma área do eu penso, mas do eu posso. Como assim? Alguém já assistiu o Joker? Essa percepção fenomenológica do corpo com Merleau-Ponty permite diversas exemplificações que podemos usar dos cotidianos e experiências pessoais dos alunos, como, por exemplo, a presença de um filme, de um artista, onde esse artista manifesta um gesto com poder, com vivência, com significado. A fala, para Merleau-Ponty, se assemelha a um gesto também corporal. Voltem para os lugares aqui, os três, tá? Vamos fazer outra rodada. Agora com o artifício da resposta. Tentem usar agora o máximo de diálogo entre vocês e provoquem bastante, tá? Façam sons diferentes do que fizeram, mas agora eles vão poder falar de volta, tá? Ok? Vamos lá. Espera só eu falar com ele, depois eu volto. Seguinte, gurizada. Agora vocês vão responder os sons externos, as provocações,
deixa rolar o que vier na cabeça. Não, não vai dar um soco, só responder com a fala. Tá? Respondam. Simplesmente respondam o que vier na cabeça, não esperando alguma resposta. Dialoguem, tá? Soltem o que vier na cabeça. Quando eu voltar de novo, o pessoal vai vir já. Isso com certeza é. Ou não. Ele tá batendo no som? Vamos lá. Pode tirar as vendas. Atenção aqui. Guilherme, o que se passou na cabeça nesse momento? Mas como é que foi o diálogo? O que tu falou? Como é que foi? Qual foi o assunto? Namorado, tal coisa. Pessoa X, né? Ficava toda hora falando isso. Eu só tava ligando. Aí tinha uma chave no ouvido. Uma palavra para descrever tudo isso. Uma palavra? É. Frustrante. Percebam que ainda que estivéssemos em uma rodada posterior com o fenômeno agora da fala ou da resposta, as respostas não se diferenciaram muito da experiência anterior, ou seja, o objetivo da aula fracassou. Julgo que a estrutura da aula não é descartável, mas aperfeiçoável. Se fosse em um caso posterior fazê-lo novamente, iria, ao invés de trazer objetos barulhentos, entrar com cada grupo de provocadores juntamente e iniciar um diálogo contextual. Assim, até em uma turma tímida, facilitaria a inserção do exercício e o entendimento desse exercício pelos provocadores. Assim, entraria com cada grupo devagar na sala e iria estimulando aos poucos. Julgo que depois da experiência o poder da conversa teria mais sentido do que os barulhos de objetos paralelos. Bom, agora depois de todas essas aulas, eu acho que você já sabe um pouco de como lecionar filosofia com o corpo em sala de aula. E eu espero que você tome coragem e saia um pouquinho do mundo dos livros da filosofia e venha se aventurar, talvez, em algum centro de conhecimento que não seja a filosofia. Talvez um centro de artes, um centro de teatro, um centro mais prático. O que me diz? Eu espero que você saia um pouquinho do mundo dos livros e conheça o conhecimento dos livros através da vida, através da prática com o corpo. Foi um prazer. Até mais.